galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos. Só que não tem mais campeonato nenhum em andamento. Tem, na verdade, vai ter aqui no Brasil não, tá? Tem lá fora, onde o Flamengo vai disputar o Mundial. Mas no Brasil, Zé Fini, todo mundo de férias. E o Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise final do Brasileirão 2019. Já tem muito vídeo aí espalhado no canal. E agora vamos falar do Internacional, Inter de Porto Alegre. Então, meu amigo torcedor do Colorado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então, vamos lá, galera. Internacional. A diretoria fez caquinha. Como é quase de costume aqui no Brasil, né? Diretoria fez caquinha. O Inter fez uma força desgramada para não ir para a Libertadores. Fez uma força, tava dando a vaga para alguém. Porra, alguém pega essa vaga, pelo amor de Deus. Eu não quero isso. O Inter nesse campeonato brasileiro, amigo, teve duas situações. Mas isso não é só do Inter, tá? Vamos lá. O problema não é só do Inter. Vamos ser sinceros, é do futebol brasileiro. O futebol brasileiro em si dá prioridade à Copa do Brasil e à Libertadores. O Campeonato Brasileiro, o nego caga pra ele. Só vai lembrar que ele existe se estiver fora dessas competições. Isso que foi mudado esse ano. Por quê? Porque chegou um técnico estrangeiro que começou a desfazer essa mesmice que esses treinadores ruins que temos aqui no Brasil, que é grande, não são poucos, são muitos, faziam aqui, de não dar para jogar, escolher. O treinador do Flamengo mostrou que dá para jogar a Vera 2 campeonatos. 3 eu não sei, mas 2 dá para jogar. E ele jogou. Só que os times brasileiros, eles focam tanto em um campeonato que se não conseguir, parece que acabou o ano. Que foi o caso do Internacional, foi o caso do Palmeiras. Saiu da Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil, saiu da Libertadores, parece que quando acabou. O Inter tinha um treinador, o Odair, que foi agora pro Fluminense, que foi mandado embora erradamente, diretoria amadora, foi lá na empolgação. Só para lembrar, o treinador do Liverpool está 4 anos no Liverpool, assinou o contrato de novo para não sei mais quantos anos, mas nos primeiros anos ele não ganhou porra nenhuma. Nada. Neca de pitibiriba. Aí o brasileiro quer ser comparado à Europa. Não vai ser nunca. Porque o brasileiro é tudo pra ontem, porra. Não tem paciência pra nada. E a diretoria do Inter também não teve. A torcida também não teve. Lógico, o Odair é um treinador novo. Tem muito que aprender. Mas o trabalho dele não era ruim, cara. O trabalho dele não era ruim. Olha o que o Inter conseguiu. O Inter caiu pra Série B. Voltou, fez um grande 2018, chegou a Libertadores, tinha time para ser campeão da Libertadores, vamos ser bem sinceros. Para ser campeão não, mas para chegar longe tinha. Só que o Inter bateu de frente. O Inter bateu de frente com o campeão da Libertadores, pô. Não foi só o Inter que perdeu pro Flamengo, que foi eliminado pelo Flamengo. O seu arquirrival aí, Grêmio, tomou uma sapatada do Flamengo, pô. Mas não pode perder. Filho. Aí, é eliminado da Libertadores. Perde Copa do Brasil em casa para o Atlético Paranaense. Concordo. O time do Inter deu uma caída. Deu uma caída.
Mas isso já tinha acontecido no ano passado. Porque o estilo de jogo que o Inter joga, ele força demais alguns jogadores. Chega da metade do ano para lá, começa a cair fisicamente. Foi o que aconteceu com o Inter. Foi o que aconteceu com o Inter. Fez uma mudança. Mudou para pior. O Zé Ricardo não fez absolutamente nada. Principalmente porque o Zé Ricardo assumiu um clube sabendo que ia ficar até... Exemplo, os jogadores deram a desanimada que provavelmente fizeram um planejamento completamente errado de Copa do Brasil e Libertadores, que quando saiu o time perdeu completamente o foco. O time do Inter, na minha visão, poderia ter brigado, não sei se ia conseguir, mas poderia ter brigado até o final para vaga direta na Libertadores. Mas o crucial no Campeonato Brasileiro foi a eliminação na Libertadores e o título da Copa do Brasil. Aquilo ali desandou. O que não era para desandar. Há quanto tempo o Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro, filho? Tem que dar moral pro Campeonato Brasileiro. E não dá. Não dá essa moral pro Campeonato Brasileiro. Então, é complicado. O Inter foi decepcionante para mim, um pedaço do Campeonato Brasileiro, porque poderia mais. O esquema do Inter não é o esquema que está todo mundo querendo hoje. Mas não era um esquema retranqueiro, era um esquema de muita força, que dava para fazer jogos bons em qualquer lugar. Tinha um padrão, você pode até não gostar, mas tinha um padrão. O Odair saiu, o Inter ficou sem padrão algum, filho. Sem padrão algum. Porque o Zé Ricardo era completamente diferente. O Zé Ricardo pensa do futebol diferente do Odair. Aí vai da diretoria. Tira um cara, coloca outro, que tem um pensamento diferente, para tentar fazer isso no finalzinho do campeonato. A diretoria errou. Então, meu amigo torcedor do Inter, a minha visão sobre o Campeonato Brasileiro do Inter são duas. São duas. Antes das eliminações e depois das eliminações. Depois das eliminações, o Inter abandonou. Ele já não estava muito focado, porque Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores. O Brasileirão deixa essa porra pra lá. Mas vamos empurrando, vamos levando, vamos tentando, pá. Quando foi eliminado, jogou de ralo. E, na minha visão, a diretoria poderia até tirar o Odair. Mas a escolha do Zé Ricardo foi errada. A escolha foi errada. Não pelo Zé Ricardo, mas pelo estilo que os jogadores já vinham há muito tempo com o Odair. Quer ver? Eu vou te dar um grande exemplo, meu amigo torcedor do Inter. O Atlético Paranaense. O Thiago Nunes saiu. Ia pro Corinthians, saiu. O modelo de jogo do Atlético Paranaense mudou? Não. O Atlético Paranaense contratou algum treinador? Não. Ele manteve o mesmo esquema. Para quando acabasse o campeonato, vai chegar um treinador, o treinador vai dar o jeito. Lógico, que já tem um padrão Atlético Paranaense, não vai mudar muito. Mas um estilo com aquela cara. Como é que você chega numa parte do campeonato que está mais pro final do que pro início, tira um treinador e coloca um outro que tem um pensamento diferente e joga em cima de jogos, domingo, quarta. Porra, você não quer que isso dê certo. Então a diretoria do Inter errou. Aí com isso alguns jogadores começam a cair de produção, que bate desânimo. Faltou logo, lógico, Odair, uma experiência para reanimar o elenco. Isso faltou, entendo. Mas, taticamente, o Inter era melhor. Taticamente, o Inter era melhor. Talvez, com esse rebuliço do Inter ali, teve um momento de desequilíbrio, mas deixando o Odair, os jogadores poderiam se alavancar de novo. Porque já conhecia o esquema, pô. Eu acho muito pouco provável que o Internacional ia fazer menos pontos do que fez com o Odair do que com o Zé Ricardo. Então, meu amigo torcedor do Inter, companheiro aí que acompanha o canal, gosto muito do Internacional, muito do Sul, os torcedores aqui do Inter,
pô, estão sempre chegando junto aqui. Obrigado a vocês, pô, de coração. O canal está crescendo aos pouquinhos também. Boa parte disso é por causa de vocês, meus amigos torcedores colorado. Mas, na minha visão, o ponto crucial do Brasileirão foram dois. Primeiro, o foco exclusivo em Copa do Brasil e Libertadores, que isso causa um desânimo geral se você não consegue. Não pode ser assim, porque se dá atenção ao brasileiro, iam ficar tristes, mas tinha um foco no brasileiro. Foi desfocado completamente do brasileiro. Então eles demoraram a entrar, se classificaram porque quem estava atrás do Inter também não fez nada para conseguir aquela vaga. E a diretoria, que não foi profissional, foi amadora, agiu como torcedor e mandou o Odair embora. Foi um erro. Foi um erro mandar o Odair embora. Mandou. Foi um erro contratar um treinador com uma filosofia diferente. Mandar o Odair, os jogadores já estão daquele jeito. É igual o Corinthians, cara. Já tá na cabeça. Não ia adiantar o Thiago Nunes. Um grande exemplo. O Corinthians ia adiantar o Thiago Nunes entrar ali. O Thiago Nunes pensa o oposto do Carille. Ia adiantar o quê? Ele ia conseguir implantar? Não ia, porra. Não ia. Então ele nem assumiu. Ficou lá o Coelho, que tem um jeitinho, já conhece os jogadores, já estava lá, mudou, pensa diferente do Carille, mas já estava lá. O Thiago Nunes é completamente oposto. É a mesma coisa do Inter. Então pegava alguém que já tinha uma filosofia parecida. O Inter não ia cair, pô. Eu duvido muito que se pega um cara que já entende aquela filosofia, ia dar um upgrade ali, o cara ia chegar legal, mas com a mesma filosofia. Quando chegasse agora no final do ano, muda a filosofia, pô. Mas no meio do campeonato, o time já jogando 1 ano e meio do mesmo jeito. Então a diretoria errou e esse foi o ponto fundamental para o desempenho. Chegou a Libertadores. Vai falar, pô, Magalhães, mas como é que teve um desempenho ruim se chegou a Libertadores? Mas vamos ser bem sinceros, caiu no colo do Internacional a Libertadores. Caiu no colo do Internacional. O Internacional fez força para não querer, mas caiu no colo. Então, meus amigos, essa é a minha análise sobre o desempenho do Inter no Brasileirão 2019. Um grande abraço, até mais, tamo junto, tchau!